Olá galera, Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, nosso canal para gente interessada e interessante, hoje falando de suicídio. Assunto sério, assunto que está na crista da onda em função do mês setembro, setembro amarelo, quando se combate o suicídio, quando se fala e se discute sobre suicídio. E esse é um assunto de saúde pública, é um assunto importante se você for pai ou mãe, se você for responsável por alguém, se você for filho, se você for adolescente, se você for irmão, professor, cuidador. É um assunto interessante para todos nós. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, 38 pessoas se matam diariamente. De 2005 a 2016, os índices de suicídio aumentaram 24% aqui no Brasil, totalmente na contramão do que vem acontecendo em boa parte dos países desenvolvidos. E esse é um assunto sobre o qual pouquíssimo se discutia, porque é um assunto que nos coloca numa posição, numa situação muito incômoda. Lembram-se do câncer? Que há algum tempo atrás havia algumas pessoas que tinham tanta paura desta doença que preferiam nem sequer falar o nome, aquela doença. Suicídio é mais ou menos assim. Até pouco tempo atrás ninguém falava deste assunto, porque esse assunto nos expõe a uma questão muito delicada, que é a nossa dificuldade de lidar com a morte, a nossa dificuldade em lidar com o fracasso do outro diante da vida, das dificuldades do cotidiano que fazem com que esta pessoa tire a própria vida. Eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu ainda adolescente, soube de um caso de um filho de amigos de meus pais professores, garoto este que se jogou do 10º tanto andar, não me lembro qual era a altura, e se matou. Um garoto que aparentemente, para o senso comum, tinha tudo. Estudava em uma das melhores escolas aqui da cidade de São Paulo, tinha um poder aquisitivo que lhe permitia viagens, lhe permitia oportunidades e chances que poucas pessoas teriam, e ainda assim ele se matou. E me lembro de ficar aquele silêncio, aquela situação constrangedora em que ninguém perguntava, em que ninguém falava, em que se mantinha o assunto escondido, parte pela dor dos pais, parte pelo fato de, em perguntando, colocar esses pais numa situação extremamente constrangedora, porque muitas vezes nem se sabe o motivo pelo qual a pessoa fez isso. Fato é que isso existe. E hoje começa-se a falar sobre o assunto, o que é extremamente relevante, que falemos sobre isso, porque muitas vezes não conseguimos lidar com esta situação. E para afastá-la, fingimos que ela não existe. Não vamos discutir, porque não existe. E o suicídio precisa de uma escuta muito ativa, muito ativa. Acho que vocês imaginem que o suicídio seja uma coisa que acometa muito mais a homens e muito mais a adolescentes do sexo masculino. Por que será? A gente tem discutido isso muito aqui no canal. A violência, a agressividade, a utilização de equipamentos bélicos é muito mais franqueada ao universo masculino do que ao universo feminino. Consequentemente, isso faz com que homens se sintam muito mais, talvez, talhados a flertar por esse caminho do que mulheres. E hoje nós vamos estreitar um pouco o foco para o suicídio de adolescentes. Muitas vezes há muitos sinais que nós não decodificamos da forma adequada. Porque muitas vezes, em função da flutuação de humores e comportamentos dos adolescentes, nós sempre dizemos assim: ah não, tá querendo chamar a atenção, ah não, é uma fase, ah não, isso passa, é frescura. Não é. Melhor se arrepender daquilo que você fez, no sentido de tentar evitar uma situação mais drástica, do que não fazer alguma coisa. Porque, costumo sempre dizer, a única coisa que não tem solução é a morte. E neste caso,
deixar de fazer alguma coisa diante de sinais que nos mostram que uma intervenção teria sido possível é determinante para reverter uma situação. E na maior parte das vezes, galera, os adolescentes dão sinais. É natural que o adolescente flutue de humor, é natural que ele se mostre estranho, é natural que diante de situações que o desagradem, como o término de um namoro, como uma resposta negativa a alguma coisa que quisessem muito, eles fiquem tristes, chateados, emburrados e que fiquem isolados. Agora, isto é pontual. Quando estas situações de isolamento, de apatia, de distanciamento se tornam crônicas, algo está errado e é preciso prestar atenção, muita atenção. Quando esta apatia começa a ultrapassar 3 meses, 1 mês, e o comportamento do adolescente muda muito, e aí a gente começa a perceber que ele fica muito isolado, deixa de fazer coisas que gostava de fazer, passa a não mais se relacionar ou evitar o convívio social, fica muito distante, tem uma situação de desconsideração muito grande com a sua aparência, com as suas notas, com os seus relacionamentos, com a ida à escola, deixa de fazer coisas que gostava muito de fazer, se isola muito no quarto, fica muito ligado ao computador e às redes sociais, começa a falar coisas que chamam a atenção. Nada vale a pena, nada tá bom, não tenho futuro, vou dar um jeito de resolver aquilo que me incomoda, não tenho esperança. Quando tudo isso começa a aparecer, um radarzinho tem que ser acionado, porque este adolescente provavelmente está demonstrando que precisa de ajuda. Excesso de álcool, excesso de droga, aumento de irritabilidade, ansiedade que começa a ficar potencializada, uma agressividade desmesurada diante das coisas, às vezes até automutilação, começar a se cortar nos braços, na perna, na barriga, aquilo que nós chamamos de cutting. Podemos até fazer um vídeo para falar sobre isto oportunamente, que é quando o adolescente ele começa a se cortar para se sentir vivo. Ele começa a tentar tirar o sofrimento psíquico e afetivo e materializar isto no físico, numa forma de tentar se organizar para poder elaborar aquilo que está sentindo. Tudo isso são sinais. Nos meninos a agressividade aumenta muito. Nas meninas as questões relacionadas à autoestima, elas ficam cada vez mais prejudicadas. Sinais de alerta são dados. E claro, o momento em que nós vivemos é muito propício para a questão do suicídio. Suicídio é um fator multifatorial. Não podemos dizer que uma pessoa se matou só porque estava em depressão, só porque a família não prestou atenção aos sinais. Claro que não. Há uma conjugação de fatores. E esses fatores são perversos nesta equação. Nós temos famílias cada vez menores, com poucos filhos, muitas vezes filhos únicos. A pressão e a expectativa em cima dessas crianças aumenta muito. Por outro lado, essas crianças, elas não têm limites, são criadas diante da culpa de pais que não têm tempo para ficar com seus filhos e que, consequentemente, para tentar compensar a falta, dão bens materiais, largam demais, não estabelecem limites, e aí esse choque entre se sentirem pressionados, falta de limites, não conseguirem ser cobrados e não terem resiliência, porque não criam casca, couro, não tem pele. Consequentemente, tudo que bate dilacera, destrói, deixa o adolescente no chão. As relações hoje são todas, na imensa maioria das vezes, via isto aqui que nos permite nos relacionar. Sempre o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, algo que intermedia a relação. O toque, o cara a cara, o grupo se dilui cada vez mais. E na medida em que isso é muito bom, óbvio, porque nos permite a possibilidade de estarmos juntos, cria uma falsa sensação de proximidade.
mas a distância é brutal. Relações familiares, inclusive, são feitas, na maior parte das vezes, pelo WhatsApp, que é aquilo que nós temos disponível para nos comunicarmos com nossos filhos. Cyberbullying. Adolescente que é tão necessitado da autoaceitação, do senso de pertencimento, de fazer parte de um grupo, quando se vê rechaçado, quando se vê excluído, isto é a morte simbólica, que leva efetivamente à morte física. Todos esses sinais vão sendo emitidos, todas essas questões se conjugam de um modo a não permitir que aquela pessoa perceba saídas. Falar sobre isso, ter uma escuta atenta em relação ao suicídio é muito importante. Não minimizar. Isso não é nada. Passa. O que você está sentindo eu também senti na adolescência. Não. É necessário encaminhar para tratamento, para ajuda. O CVV está aí para quem não tem recursos para buscar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque muitas vezes é uma questão medicamentosa. Eu digo assim, muitas pessoas, a maior parte das pessoas que têm depressão não se encaminha para o suicídio, mas na maior parte das vezes as pessoas que se suicidam estão deprimidas. Prestem atenção, saúde pública, a gente pode ajudar, vamos fazer diferença. Traz a sua contribuição aqui para o canal. Esse vídeo é para um assinante super fiel e querido aqui do canal, que está desde o início do mês me pedindo o vídeo. Setembro está acabando, mas o suicídio infelizmente não. 38 pessoas dia. Temos que falar disso e não é só em setembro. Toques do Chico, se inscreve no canal, aciona a sinetinha que te mostra toda vez que tem um novo vídeo, toda segunda-feira. Estou esperando a sua inscrição, a coisa mais fácil do mundo. Inscrever-se. Compartilha os vídeos. Saúde pública, dá seu like.